Com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 3, verso 30. João, capítulo 3, verso 30. Enquanto os irmãos procurem, eu gostaria de agradecer ao meu Deus pela oportunidade, por tudo que o Senhor Deus tem feito na minha vida. Queria também agradecer ao ministério, ao pastor Geraldo Malvino, que tem confiado, tem nos ajudado, tem nos dado sequência no trabalho missionário, tem nos apoiado nos cultos dos lares, tem sido bênção para esta igreja. Queria também agradecer a minha esposa, Daiane, as minhas filhas, que estão sempre ali comigo em oração. Queria agradecer a esta igreja que me recebeu há 15 anos atrás, quando eu vim do Mato Grosso para cá, e hoje sou grato por ter vocês na minha vida. O Senhor já falou conosco através dos louvores, o Senhor já falou conosco através das palavras intermediárias, mas Deus tem algo para alguém ainda esta noite. O texto que o Senhor coloca no meu coração se encontra em João, capítulo 3, no verso 30, que diz: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Diga após mim: é necessário que Ele cresça e eu diminua. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, ó Deus, entregamos por inteiro, ó Deus, para que o Senhor possa usar de misericórdia, Senhor, como simples servo que sou. Que não seja, Deus, as minhas palavras, papai, mas que seja apenas um instrumento da tua parte para falar com o teu povo. Desde já agradecemos para a honra e a glória do teu santo nome, Deus. Poder assentar, deixe as vossas Bíblias abertas. Vamos dar continuidade ao que o Senhor tem para nós. Meus irmãos, este texto que João está narrando, João o evangelista, o discípulo que é considerado discípulo amado de nosso Senhor Jesus, ele está narrando uma história na qual é outro João que está sendo contada esta história. João o evangelista está contando uma narrativa de um homem chamado também João, mas esse João se chama Batista, muito conhecido por nós. Eu quero dizer, meus irmãos, que esse evangelista João, ele é considerado um discípulo do Senhor Jesus como querido, porque esteve com o Senhor em momentos cruciais. O discípulo de Jesus, João o evangelista, ele é chamado de amado, porque desde o início do ministério, ele esteve ali nas primeiras chamadas ministeriais, ali na pesca maravilhosa. João esteve presente. João esteve também presente no Monte da Transfiguração, onde nosso Senhor Jesus ali transfigura, mostra a sua glória. João também esteve à mesa do partir do pão. Ele debruça sobre o sombra ali no peito do nosso Senhor Jesus, e ali ele é chamado de discípulo amado. O que eu quero dizer, meus irmãos, o que diferencia um discípulo do outro é a intimidade que nós temos com o Mestre. Glória a Deus. O nosso Deus ama todos nós por igual. Todos nós somos perante Deus iguais, mas o que difere é o joelho dobrado. O que difere um discípulo de outro é a comunhão com o nosso Deus. E esse discípulo amado, ele está preso numa ilha chamada Patmos, e ali ele tem uma revelação que é o livro de Apocalipse. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais intimidade eu tenho com Ele. Quanto mais eu me aproximo do meu Senhor Jesus, mais Ele se revela a mim. Glória a Deus. Tem discípulos do Senhor esta noite aqui? Quantos podem dizer glórias a Deus? Quantos estão felizes por estar na
Senhor. Meus irmãos, o evangelista João está narrando a história de um homem chamado João Batista. E João Batista está dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vocês já pararam para pensar por que ele está dizendo isso? Porque João Batista está dizendo que é necessário o nosso Senhor Jesus Cristo crescer e ele diminuir. No mesmo texto que lemos no capítulo 3, no verso de número 22, começamos a entender o que o Senhor quer para nós esta noite. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. O texto está dizendo que o nosso Senhor Jesus agora está também a batizar. O texto está dizendo que o nosso Senhor Jesus está a pregar. Só que o texto também vai dizer que os discípulos de João Batista vão indagar a João Batista acerca da purificação. Eles querem saber por que Jesus está a pregar e a batizar. A prerrogativa era que João Batista fizera esse ofício. Os discípulos de João Batista, eles não entendem, porque eles veem só o que os homens veem. Mas João Batista, ele está vendo o que é do alto. João Batista não está ligado nas coisas terrenas. João Batista está ligado nas coisas de Deus. Os discípulos, eles querem saber porque aquele que João Batista dá testemunho começa agora a batizar. Eles querem saber por que Jesus está a pregar. A prerrogativa era de João Batista. João Batista foi instruído pelo próprio Deus a dar continuidade, a ser o precursor, a ser o anunciante de Jesus. Eles querem saber, meus irmãos, é o que acontece com muitos de nós, como os discípulos de João Batista. Nós estamos somente vendo o que é terreno. É por isso que muitas das vezes, dentro da igreja, muitas coisas ruins acontecem. Muitas coisas estão acontecendo. Os discípulos de João Batista estão vendo coisas terrenas, mas João Batista está vendo as coisas do alto, do céu. Por isso que muitas das vezes nós não entendemos as coisas eclesiásticas que acontecem na igreja. Muitos estão como os discípulos, preocupados com o que vão perder. João Batista não está preocupado com o que ele vai perder, porque ele entende que cada vez que ele diminui, ele cresce no céu. Cada vez que ele desce para a oração, ele ganha mais no reino de Deus. Quanto mais ele se humilha, mais ele recebe da parte do Senhor. Os discípulos estão vendo somente as coisas materiais. Eles começam a indagar a João Batista: você tem a prerrogativa, você tem todo o direito de estar ministrando, você tem todo o direito de estar batizado, mas este agora que veio, por que ele tem esse direito? Muitos de nós não entendemos por que aquele que chega agora, Deus o usa para cantar. Nós não entendemos por que aquele que chega agora, Deus o usa para pregar. Nós não entendemos por que Deus usa algumas pessoas e outras não. Mas eu estou aqui há muito tempo e eu não tenho a mesma oportunidade. Por que eu não recebo essa mesma oportunidade? Meus irmãos, eu quero dizer nessa noite: aquele que se dobra em joelho e oração, que se achega diante de Jesus, ele vai ver o extraordinário de Deus. Se nessa noite você se entregar por inteiro, vocês vão ver milagre de Deus nas vossas vidas. O texto continua. Eles querem saber, do verso de número
26, foram a João e disseram: Rabi, aquele homem que está contigo, além do Jordão, qual deles deste testemunho, batizando, e todos vão ter com ele? E João vai responder essa pergunta: por quê? E João no capítulo 3, no verso de 27, ele vai responder. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Se você canta, se você glorifica, se você coloca as mãos e Deus opera, é porque você recebeu de Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um encontro com você nessa noite. Você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso. Deus marcou um encontro com você nesta noite. Aleluia! Glórias a Deus. Meus irmãos, este homem emblemático da Bíblia chamado João Batista, é este homem que Deus coloca no meu coração para ministrar essa palavra. Aleluia. Essa palavra é a primeira palavra que eu deixei aqui nessa igreja quando eu retornei do tempo que fiquei fora. É necessário descer para crescer perante Deus. É necessário descer, às vezes, a lugares profundos para reconhecer que Deus está na nossa vida. Muitas das vezes Deus permite que nós descemos ao ponto da sepultura para Ele mostrar para nós que Ele é Deus. Eu cheguei a um limite aonde eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade. Eu trabalhava dia e noite para conseguir o objetivo que queria. Um dia consegui tudo o que queria, mas no final não tinha nada. Não tinha nada porque não tinha Cristo reinando sobre a minha vida. Eu retorno para a igreja e Deus transforma a minha vida, me dá um novo sentido, me dá um novo objetivo. Ele coloca no meu coração as prerrogativas que Ele tem para a minha vida. Eu jamais imaginava ser um ministrante da palavra. Se você que está me ouvindo nessa noite tem a prerrogativa de Deus na sua vida, não extingue o que Deus tem para você. Não extingue o que Deus tem na sua vida. Não enterre o dom que Deus colocou nas suas mãos. Glória a Deus. Volte a cantar, volte a pregar, volte a ministrar, volte a evangelizar. Deus conta conosco. Eu imaginava quando eu era adolescente, o meu padrasto ele me colocava cestas básicas na minha mão e falava: vai, entregue aonde o Espírito Santo colocar no seu coração. Eu não entendia, eu só tinha 12 anos. Mas hoje Deus me coloca na frente de um trabalho missionário. Eu entendo que Deus me chamou desde o início. Deus tem um propósito na minha vida. Deus me chamou e Deus, Ele me capacitou para estar aqui à noite para dizer: Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta, Jesus ainda restaura. Deus tem colocado no meu coração essa palavra para falar com você, crente, essa noite. Eu achei que seria mais difícil falar, mas confesso a você que falar do meu Deus é algo para mim nesse momento simples, tranquilo, porque eu sei da onde Ele me tirou. Eu sei da onde que o meu Deus, com a sua mão forte, me tirou. O texto vai dizer que Pedro está a caminhar sobre as águas, olhando para Cristo. O vento sopra, as adversidades chegam, e Pedro começa a se assustar com tudo que aquilo que está acontecendo. De repente, Pedro afunda, começa a se afogar. Mas o texto bíblico vai dizer que Jesus, estendendo as suas mãos, eu e você nunca estaremos longe da mão poderosa de Deus. Eu e você nunca estaremos longe do aprisco do Deus poderoso que servimos. Deus tem algo para nós nessa noite. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, João Batista é um
na qual o Senhor coloca no meu coração essa noite para essa ministração, porque a vida de João Batista se inicia num milagre. Quantos podem dizer milagre? Milagre. Guarde essa palavra. O pregador pode esquecer e precisar no final da mensagem desta palavra chamada milagre. Glória a Deus. João Batista, eu digo que é um milagre porque a sua mãe se chama Isabel e o seu pai se chama Zacarias. Zacarias é um profeta da casa de Deus, é um sacerdote. Ele cuida do templo do Senhor. Só que Isabel, ela sofria, quando a gente vai estudar a Bíblia, as mulheres sofriam muito o caso da esterilidade. Isabel era uma mulher estéril. Meus irmãos, preste atenção nessa história. Quantos que casam, eu imagino Zacarias se casando, pensamento, viu? Pensamento do pregador dessa noite. Zacarias se casa com Isabel. Um dos principais objetivos em se casar é construir família, ter a posteridade, ter o crescimento, ter o desenvolvimento, ter os filhos no aconchego do teu lar. Para um pai e uma mãe, isso é um prazer chegar em casa e ver os meus filhos. Só que o tempo, muitas das vezes, é implacável. O tempo, muitas das vezes, nos traz marcas nas quais nós não conseguimos lidar. Zacarias e Isabel se casam e o tempo se passa, décadas se passam, mas o filho não vem. A criança com crescimento familiar não vem. E as marcas do tempo começam a afetar. Um certo dia, Zacarias está no seu trabalho sacerdotal e aparece ali um anjo do Senhor. E esse anjo diz: Zacarias ouviu da parte de Deus, hoje chegou o seu milagre. Deus manda te dizer que tu terás um filho, e não com outra mulher, mas sim com Isabel. Zacarias marcado pelo tempo, Zacarias ferido pela ação do tempo, não entende o plano de Deus na vida dele. Como é que pode um homem velho como eu ter ainda força para ter um filho? Ele não entende. Eu não sei de que forma você chegou nessa noite. Eu não sei os traumas que o tempo causou na sua vida. Eu não sei as dores que o tempo marcou na sua vida. Mas Deus está falando que o seu milagre está a chegar. Deus está dizendo que o seu milagre chegou. Mas as marcas do tempo são implacáveis. Zacarias não acredita. E por não acreditar, o Senhor permite que ele fique mudo durante a gestação de Isabel. Meus irmãos, é por isso que muitas das vezes chegamos no culto calado e saímos mudo. Cultos frígidos, cultos silenciosos, cultos que não adoramos a Deus, estamos simplesmente para cumprir, parece que uma agenda. Vimos para o culto simplesmente para cumprir o objetivo quinta, sábado e no culto de ceia. As marcas do tempo podem ser implacáveis, mas Deus tem refrigério para nós nessa noite. Deus tem restauração para nós ainda nessa noite. O ambiente onde Jesus chega é transformado. O ambiente onde Jesus chega é modificado. Não tem como, você pode abrir a Bíblia e caçar. O ambiente aonde o Senhor chega tem milagre, tem mudança, tem transformação. O milagre chega na vida de Isabel e de Zacarias. O mesmo anjo que visita Isabel visita Maria, mãe de Jesus. E Maria, mãe de Jesus, é prima de Isabel.
E a Bíblia vai dizer que Maria resolve visitar a Isabel. E quando ela chega lá e diz Maria, a Maria vai dizer: Isabel, me bate palma. O texto bíblico vai dizer que João Batista, no ventre da sua mãe, ele salta de alegria, reconhecendo Cristo, reconhecendo a saudação de Maria. Sabe por quê? Porque onde Jesus chega, o ambiente é mudado, o ambiente é transformado. Aleluia! Aonde Deus chega, o ambiente é transformado. Não tem necessidade do pregador dizer: levante a tua mão, adore a Deus, porque aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, ele glorifica, ele exalta, porque ele entende quem é Deus na vida dele e de onde Deus o arrancou. Tem adorador? Você veio adorar a Deus essa noite? Mude o ambiente, retire as feridas que o tempo marcou. Deus tem cura para a sua alma nessa noite. Deus tem restauração para a sua vida, jovem. Eu não sei o que vocês passam. Eu falo na escola dominical para os meus alunos: eu não sei o que vocês passam, eu não sei o que vocês vivem lá na escola, no âmbito que vocês estão. Se vocês não têm a prerrogativa de falar, porque falar em público é difícil, seja a sua vida, seja o seu ser, a representatividade de Deus aonde você estiver. Quem olhar para você vai ver que você é diferente. Quem olha para você vai ver que você é diferente. Deus, aleluia. Essa diferença incomoda a muitos. Essa diferença incomoda a muitos. Muitos querem saber o que você tem. Por que Deus te usa dessa forma? Aleluias. Meus irmãos, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Quantos ainda têm coragem de descer as madrugadas, descer do seu conforto, do seu lar, e descer para a oração das madrugadas, descer para uma chácara fria e adorar a Deus, colocar pallets para não passar frio? Quem tem coragem de fazer isso ainda? Quem tem coragem de sair do conforto da tua casa para ainda servir a Deus? Deus só tem relacionamento com aquele que busca Ele. Deus só tem bênção para aquele que busca Ele. Deus só tem transformação para aquele que busca Ele. Se nessa noite você mudar o seu pensamento, as suas ações, Deus tem transformações. João Batista tem uma frase emblemática: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado ao reino de Deus. É chegado ao reino de Deus. Meus irmãos, nada deste mundo compra o que o Senhor tem para nós na eternidade. Muitas das vezes nós estamos invocados com as coisas, e as coisas têm roubado o nosso tempo, as coisas têm roubado a nossa adoração. O diabo não vai te pegar naquele pecado mais, naquele pecado de fornicação, de adultério, não. O diabo vai te pegar agora com as bênçãos, porque as bênçãos te separam do Altíssimo. As bênçãos não deixam você ter tempo para adorar a Deus, porque a correria do dia é grande, o tempo está pequeno, o tempo está curto, não temos mais tempo, nem mesmo para chegar na casa de um irmão e termos aquela conversa, aquela prosa que antigamente tínhamos. Estamos vivendo os últimos tempos. Despertar os que dormem, despertar do que dormes. O tempo é futuro, o nosso Senhor está retornado. Glória a Deus. Meus irmãos, João Batista, ele me traz muitas aplicações. Ele me traz uma admiração profunda por ele. João Batista é crescido no deserto.
João Batista não tem a prerrogativa que Paulo teve, crescido nas cadeiras teológicas. Paulo crescido aos pés de Gamaliel. Mas João Batista não, é crescido no deserto. E deserto para muitos é sofrimento. Deserto para alguns é só prova. Conversando com meu irmão esses dias, ele disse para mim: a minha vida parece um deserto. Para onde eu olho, eu só vejo areia. Eu disse para ele: se você olhar como os discípulos de João Batista, você só vê a dificuldade. Mas se você olhar igual a João Batista, para o céu, você vê da onde vem a sua salvação, a sua esperança. Aleluia! A minha esperança vem de Deus. O meu socorro vem de Deus. As vistas humanas nos enganam. Os traumas do tempo nos enganam. Mas a mão poderosa de Deus é que nos guarda, que nos liberta, que tem protegido a sua família e a minha família, que tem protegido nossos filhos todos os dias. Aleluia! Nas escolas de conceitos absurdos. E nós sabemos muito bem disso. Deus tem cuidado da tua família. Deus tem cuidado da tua vida. Deus tem prosperado em você. Deus tem cuidado. E como retribuição que você tem feito para Ele, você tem se entregado por inteiro para Ele? Ou você serve a Deus só quando dá? Só quando tem tempo? Meus irmãos, vamos mudar esse cenário. Que essa noite seja uma noite de reflexão, porque missões é levar a palavra de Deus. E o Evangelho do Senhor Jesus não é um Evangelho coach. Não é um Evangelho que só Deus quer o seu coração, que Deus tem somente bênção para você, não. O Evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus é que nós possamos ser ministros do Senhor, que nós possamos ser discípulos de Cristo, e que nós levamos a tua palavra e que nós possamos gerar discípulos. Você como crente tem gerado algo a Deus? Você como crente tem estacionado ou tem gerado algo a Deus? Que essa noite seja, quando você deitar lá na sua casa, na sua cama, que essa palavra ela martele no seu coração, na sua mente, como reflexão, não como o diácono Martins está dizendo, porque eu somente sou instrumento do que Deus quer dizer. Tudo que estou dizendo neste momento não está aqui no meu discurso. Se você quiser ver, eu te mostro. Deus me conduz a dizer coisas da qual eu não estudei para dizer. Deus tem restauração nessa noite. Glória a Deus Deus! tem cura de alma nessa noite. Deus tem colocado propósito para cada um nessa noite. A Bíblia vai dizer em Daniel no capítulo 6, Daniel já não é aquele mesmo homem jovem. Daniel no capítulo 1, no capítulo 6, ele já está com 80 anos. Ele já está velho. Mas Daniel ora 3 vezes ao dia. Daniel não esquece da essência na qual Deus implantou nele. Daniel não esquece o que Deus tem para ele. E por ser adorador a Deus, ele é condenado a ser jogado para leões. E quando Daniel é jogado na cova dos leões, quando ele é jogado, tem um anjo lá dentro. Porque quando ele estava orando, o anjo já estava fechando a boca dos leões. Quando Daniel estava orando a Deus, Deus já estava cuidando do meu e do teu problema. Quando eu oro a Deus, Deus já entra com providência. Quando ele chega dentro da cova, o anjo diz para ele: pode ficar sossegado. Está vendo aquele leãozinho ali? Você pode usar ele como travesseiro. Está vendo aquele outro mais peludinho? Se acaso você sentir frio, você pode abraçar ele. O que eu quero dizer, meus irmãos, que aqueles opressores na qual jogaram Daniel, o rei Dário estava no seu palácio para lá e para cá, perturbado, perplexo, não dormia, não comia. E Daniel dormia e não estava tranquilo, porque a mão poderosa de Deus
você está, é quem está no lugar. Vou repetir. Não é o lugar que você está, é quem está com você no ambiente. Ele estava numa cova rodeada daqueles que podiam o tragar, mas a mão poderosa de Deus o protegia. A mão de Deus está sobre a minha e a sua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho que correr, o tempo é implacável. João Batista tinha outras aplicações para falar, mas não dá tempo. João Batista, ele cumpre todo o ministério que foi proposto para ele. Ele vem, ele é a voz que clama no deserto. Glória a Deus. Ele batizou o nosso Senhor Jesus. Enquanto aquele relance que acontece quando o céu se abre e aquela voz diz: este é o meu filho amado. O nosso Deus não está bradando ali para João Batista e nem para a multidão. Ele está dizendo para Satanás: lembra, Satanás, no Gênesis capítulo 3, no verso 15, que viria aquele que pisaria na sua cabeça. Este é o meu filho amado, é este que vai te esmagar a tua cabeça, é este aí o meu filho que eu me comprazo. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus leva Jesus ao deserto. Nem toda aprovação que você está vivendo, nem toda luta que você está sofrendo é o diabo que leva. Muitas das vezes as provações que nós passamos é o próprio Espírito Santo que nos leva para nos capacitar. É o próprio Deus que nos leva para nos aperfeiçoar. O nosso Senhor Jesus ali jejuou por 40 dias. Chega o acusador e diz: transforme essas pedras em pães. Jesus tinha poder para fazer tudo, mas Jesus vai dizer: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está a nos ajudar, a nos orientar. Meus irmãos, João Batista cumpre tudo o que foi proposto para ele. Mas quando João Batista cumpre tudo, João Batista agora vai ter com Herodes. Ele vai dizer para Herodes: olha, Herodes, a mulher que tu tens não é tua, a mulher que tu tens é do teu irmão. E por causa de um matrimônio, João Batista ele é jogado, encerrado em prisão. A Bíblia não vai relatar o que acontece, mas com certeza, meus irmãos, ele sofreu tortura mental, tortura física, sede, fome. João Batista não é agora o mesmo. Chegam 2 dos seus discípulos para visitar ele, e ele vai dizer: procure a Jesus, pergunte a Jesus se ele é mesmo aquele que eu deveria esperar, ou eu devo aguardar a outra. Meus irmãos, eu vou me apropriar de um texto, de uma fala do meu irmão aqui. Não existe super-homens, não existem super-mulheres. Todos nós estamos debaixo da mão de Deus, mas sofremos por ações do tempo, marcas, ações que nos levam a duvidar se Deus realmente Ele tem algo para nós. Nós começamos a duvidar se Deus realmente Ele tem um plano para a nossa vida. Mas é o que eu quero dizer para vocês nessa noite, no caminho para o final. Os discípulos de João Batista encontram a Jesus. E quando eles encontram a Jesus, Jesus está a pregar. Jesus está a anunciar o Evangelho. Jesus está a uma multidão anunciando sobre o reino de Deus. E os discípulos de João Batista vão chegar e vão fazer a mesma pergunta: tu és aquele que devemos esperar? Ou aguardamos outro? João Batista mandou perguntar. E Jesus vai dizer: diga a João Batista que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Diga a João Batista que eu ainda faço milagres. Diga a João Batista que eu estou ainda na vida dele. Ei, João Batista,
Mas Deus está me dizendo para falar para você nessa noite que Ele ainda faz milagres. A Bíblia nos diz a respeito de um profeta, e esse profeta se chama Elias. Este é de Baal e de Aserá. Deus derrama a tua glória com fogo. E quando isso acontece, Ele vai dizer com as suas palavras, não com a palavra em nome do Senhor. Ele vai dizer, pelas minhas palavras, durante 3 anos e meio, não choverás. Está fechado as comportas do céu. Meus irmãos, eu quero dizer nessa noite, como um profeta de Deus na sua vida, sobre as minhas palavras. Se você precisa ver, preste atenção neste momento. Se você precisa ver o milagre de Deus para crer que Deus ainda faz milagre, nessa noite você vai ver. Se você precisar tocar no milagre de Deus para crer que Deus está sobre a sua e a minha vida, você vai tocar. Sabe como? No ano de 1987, às 9 horas da manhã, uma mãe sai para ganhar o seu bebê. E aquela cirurgia da mãe te causa muito medo, porque a mãe tem medo de sucumbir ali, tem um risco de morte numa cirurgia. A mãe chega no hospital, começa todo o procedimento, começa anestesiando a mãe e a cirurgia começa. No meio da cirurgia, os médicos correm para cá, as enfermeiras correm para lá, pegam a criança e saem correndo. O medo da mãe se intensifica porque ela não vê o rostinho do bebê. A mãe só queria ver o rostinho da criança, ela não importava se morresse ou não, ela só queria ver a sua criança, e isso ela não pôde ver. A mãe é levada ao quarto, a mãe é levada ao aposento. A mãe primeiro pergunta: cadê a minha criança? Cadê o meu bebê? E os médicos não dizem nada. A mãe, no impulso, desce da maca, começa a caminhar pelo corredor. Cadê meu bebê? Cadê minha criança? Os pontos começam a se arrebentar. Levam ela novamente de costura, levam para o quarto. Aleluia. A mãe pergunta: cadê meu bebê? E eles vão contar toda a verdade. Mãe, a sua criança nasceu com o corpo. A sua criança nasceu com o corpo umbilical e com enrolado no pescoço. Neste momento ele está na incubadora entre a vida e a morte. Neste momento a sua criança luta pela vida. No Salmo de número 1, verso 3 vai dizer: pois será plantado junto a ribeiros de água. Árvore é plantada como árvore ou como semente? Como semente. Alguns olham e dizem: é semente. Mas Deus está dizendo: é árvore, porque eu sei aonde dará fruto. Deus está dizendo: para mim é uma árvore frutífera, porque meus olhos não são limitados como os olhos humanos. A mãe recebe toda a verdade. Os parentes começam a visitar, querer ver a criança. Quando eles vê a criança naquele estado, uns dizem: vai morrer. Outros dizem: se sobreviver, vai ter sequela. Não julgue os parentes por serem maus, meus irmãos. É que a mãe tinha um histórico ruim. A mãe já tinha perdido 2 crianças. A mãe tinha um histórico ruim. E a criança passa o primeiro dia na incubadora. E alguns diziam: vai morrer. E Deus tratava: hoje não. Segundo dia na incubadora, a criança
vai morrer. E Deus do seu trono de glória diz: hoje não. Terceiro, quarto dia, o diabo bradava: hoje eu mato. E Deus diz: hoje não. 5 dias, hoje morre. E Deus falou: Satanás, para você é uma semente, mas para mim é uma árvore frutífera. 37 anos depois, aquele que estava perto a morrer está aqui nessa noite pregando o Evangelho para vocês nessa noite, dizendo que Deus ainda faz milagres. Se você precisa tocar no milagre de Deus, pode tocar em mim. Se você precisa tocar no milagre de Deus, toca na minha vida, para que a sua vida seja restaurada através da minha. Deus tem um compromisso nessa noite com a palavra dele. Deus não me tirou do laço de morte para que eu fosse visto com as coisas dele. Deus me trouxe nessa noite para dizer para alguém nessa noite: volte a andar, volte a caminhar, volte a pregoar, volte a evangelizar. Se você tem um ministério profético, profetiza. Se você tem um ministério do louvor, volte a louvar. Tem espaço para todos aqui. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós nos unimos como irmãos para pregar o Evangelho. Meus irmãos, nessa noite eu digo para vocês: é necessário que Ele cresça e que nós diminuímos. Fique de pé, vamos orar. Eu não sei como você está nessa noite, mas a palavra de Deus foi pregada. A palavra de Deus chegou aos vossos corações. A irmã Daiane estará aqui louvando.